Nossa, aqui novamente ao vivo, o canal Márcia Heloísa em Conte Sua História. Muita saudade de fazer uma live, acho que já há 3 semanas que eu não faço lives e eu vou explicar o porquê. Eu atualmente moro na Itália, mas agora estou passando um período com os meus pais, meus filhos e estou aqui no Brasil. Então é a minha primeira live aqui no Brasil, porque eu comecei o canal ainda na Itália. Então estou super ansiosa, ver como é que funciona tudo bonitinho, né? O equipamento é o mesmo, mas a gente sempre fica naquela ansiedade, né? Além dessa emoção de ser a primeira live aqui na casa dos meus pais, vocês estão vendo a diferença do ambiente, né? Em que eu faço a live, porque lá na Itália eu faço no estúdio do meu marido, que é pintor, e aqui eu estou fazendo no meu quarto, na casa dos meus pais. Além dessa emoção, tem a emoção também de que nós perdemos uma grande professora. Não perdemos uma grande professora, ela voltou para a sua origem, né? Porque nós sempre podemos pensar que nós viemos de uma origem diferenciada, que não somos deste planeta, né? Nós viemos para cá, para as nossas aprendizagens, e pensando assim, quando a gente termina essa jornada, a gente volta para essa origem, né? A gente abandona esse corpo de manifestação na nossa frequência e vamos com os nossos outros corpos, né? Viver naquela frequência de origem. Então nós entregamos para o universo ontem, né? A professora Cida Franco, que faleceu há 2 dias e ontem então foi a despedida dos seus despojos e eu fiquei muito emocionada ontem porque ela teve um papel muito importante na minha vida, né? Como aluna e como colega de trabalho. E hoje eu deixo para ela o meu abraço, porque a nossa convidada também foi sua aluna, né? É aluna da professora Cida Franco, e ela partilha também comigo de muitas experiências, né? Bom, as lives são dedicadas aos nossos convidados, né? E as pessoas são tão maravilhosas que dedicam o seu tempo para poderem participar aqui comigo do canal. E eu acho que elas merecem ser assistidas, merecem ser acompanhadas, porque elas têm muito a nos ensinar. Todas as pessoas, em quaisquer idades que elas tenham, com quaisquer experiências. Eu sempre aprendo muito com todas elas, né? E eu peço a vocês, né, que se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa em Conte Sua História, e que também me sigam aqui no Instagram, para que vocês possam receber as minhas divulgações das lives e dos vídeos que eu posto. Por favor, compartilhem com os amigos e também deem likes nos vídeos. É um canal pequeno, mas é um canal feito com muito amor e eu tenho muito desejo que ele cresça para que a gente possa compartilhar mais, né? E eu transformo isso aqui numa forma minha de manifestação também ainda. Eu estou caminhando para a terceira idade e eu acho isso muito bacana, que a gente podendo viver mais, possa também continuar a contribuir e participar inteligentemente no mundo, né? Eu acho isso muito bacana e são vocês que me proporcionam, né? Vocês que me acompanham, que proporcionam essa experiência, né? A convidada de hoje é a professora Veridiana Delgado. Ela é formada em filosofia pela Unisantos, ela tem MBA em coaching integrativo sistêmico pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela também tem formação pelo PCG da Exalc USP como líder coach. A Veridiana tem estudos em História e Antropologia. Ela atualmente é empresária e trabalha também como professora, mentora e tutora em cocriação. Ela é co-criadora do grupo que ela agora tem, que se chama Aurora, né? Para a cocriação de mulheres. E ela é uma líder na formação de mulheres para que elas tenham esse empoderamento dentro da concepção do sagrado feminino. Ela forma círculos, né, de compartilhamento de mulheres, e não só mulheres, mas também todos aqueles que se identifiquem com o feminino, né, sejam homens ou sejam transmulheres, todas aquelas pessoas que têm essa identificação com o sagrado feminino, né? Então é um momento muito especial, muito emocionante. Eu mesma já fiz uma terapia com
com a Veridiana Delgado há um certo tempo e posso dizer para vocês que foi um momento muito especial e transformador na minha vida. Eu agora vou convidar a Veridiana para entrar ao vivo conosco. Espero que funcione tudo direitinho, porque depois de 3 semanas, não sei como é que eu estou aqui de lembrança do... Ah, já está aqui. Perfeito. Veridiana convidada, agora vamos esperar. Boa noite. Emoção. Ai, nossa, eu tô tão emocionada. Você estava falando, meu olho aqui já tá enchendo de lágrimas, Márcia. Que alegria, que alegria. Veridiana, você é importante na minha vida. Hoje eu passei um dia repassando todas as suas coisas, né? Porque no dia da live eu me dedico àquela pessoa. Então hoje eu mergulhei, nossa, como você foi entrando em mim e foi me trazendo tanta coisa boa. Então, nossa, que alegria, viu? Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Gratidão, Márcia. Nossa, gratidão a minha. Você também é uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida, demais. E eu acho que a minha conexão com você foi amor à primeira vista. Que você chegou a primeira vez que eu te vi, assim, que você entrou na sala, você era tão séria e você não sorria, sabe? E você tinha um posicionamento assim tão duro e uma professora tão séria, tão severa. E eu achei aquilo tão lindo, eu achei aquilo de uma força tão grande. E eu fiquei apaixonada. E aí eu lembro que no final da aula, né, o pessoal da sala comentou assim, nossa, que mulher séria, ela não ri, não sei o quê, cara fechada e tal. E eu, em absoluto, achei isso ruim, né? Eu achei isso muito maravilhoso. É verdade, né? A gente se abre conforme vai conquistando as pessoas, né? E sentindo a vontade com elas. Né? Mas eu acho que tem um quê de insegurança também. A filosofia sempre foi um curso que me intimidou. Então eu estava ali com uma pedagoga, né, uma educadora, mas isso é verdade. Sentia aquela intimidação. E eu acho que é uma forma de defesa. Né? E eu lembro de você também, você muito séria também, assim, no sentido, não séria no sentido de fechada, mas séria no momento de introspecção, de estar ali completamente integrada no que estava acontecendo, sabe? E fazendo tudo da melhor maneira possível. Então eu tive essa mesma conexão com você, tanto é que eu te convidei para ser minha estagiária, né? Porque eu achei Sim. que ia ser o máximo. E foi o máximo. Sim, eu tive um medo terrível, mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouco essa cadeira. Agora ficou melhor. Eu tive um medo terrível desse estágio, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Você se descobriu ali. E eu lembro também muito assim do seu percurso, né? Eu vi você em várias fases. Eu vi você desde careca, cabelos coloridos, uma linha mais indígena, mais hippie. E hoje eu vejo você uma mulher tão assim completa, integrada, tão poderosa, assim como se fosse uma união de todas as mulheres que você já foi. E que você ainda é tão jovem, mas me parece assim já tão madura, tão assim encaminhada, sabe? Eu sei que você está em constante construção, né? Mas a gente sente isso, sabe? Essa força, assim. Eu sinto que você está no teu caminho. É uma coisa linda isso. É muito lindo. Sim, E hoje sim, o dia sim. queria que você se apresentasse, né? Eu te apresentei ao meu modo, né? Que eu fui amealhando as informações assim onde fui encontrando. Mas como é que você se apresenta para as pessoas quando você vai falar quem é a Veridiana Delgado? Normalmente eu cometo o erro de me apresentar pelas coisas que eu estudei, né? Mas isso não me define. Porém, dá para as pessoas terem uma noção, assim, muito por cima daquilo que me interessa. Apesar de que aquilo que me interessa é muito mais vasto. Sim. Eu, a Veridiana Delgado, acho que a princípio é uma menina que chegou no mundo num momento certo, porém não esperado. Eu sou filha de uma mãe que engravidou com 17 anos. Então, a princípio, eu sou essa pessoa que chegou assim no momento que ninguém estava aguardando, né? Eu fui criada na casa da minha avó,
junto com a minha mãe, que era a irmã mais velha de 4 filhos, e a irmã dela mais nova tinha, acho que 11 anos quando eu nasci. Então eu cresci com as minhas tias numa casa em que, né, eram muitas crianças. E Verdade. com uma avó muito forte, que era uma mulher muito forte que criou os 4 filhos sozinha e que venceu mundos e fundos para criar esses filhos sozinha. Então eu vi a minha avó, que era costureira, acordando muito cedo e trabalhando até de madrugada para entregar aquelas costuras, e ela fazia vestido para festa, e ela bordava aqueles canutilhos, lembra, Márcia? Sim, Os vestidos de eu festa tinham brilhava. canutilho, é. E ela ficava até a madrugada, né? Varando a madrugada, bordando aqueles vestidos que não tinham fim com aqueles canutilhos. E eu achava aquilo assim tão mágico, né? E de uma paciência quase que zen, né? Bordar canutilho manualmente em vestido de festa é uma loucura. Então a Veridiana é uma pessoa que cresceu nesse lugar, assim, nessa casa, que tinha muita liberdade. A minha avó era uma mulher neta de uma cigana que veio da Espanha num navio sozinha, é a minha tataravó. Então, dentro da minha casa tinha muita. A minha avó, ela preparava miss para desfilar, ela fazia fantasia de carnaval, ela fazia vestido de noiva. Então, a minha casa, desde pequena, sempre teve muita gente de todo tipo. E Sim. uma casa muito livre. A minha avó bebia, a minha avó era uma mulher assim muito livre, ia para o samba sozinha e me levava às vezes, né? Porque não tinha com quem deixar. Então era muito, eu cresci num lugar assim de muita liberdade, mas eu acho que isso gerou um conflito em mim, porque eu me sentia assim um pouco diferente, apesar de eu achar aquilo tudo muito legal, eu me sentia um pouco diferente. Então, eu acho que a Veridiana é uma pessoa que cresceu assim precisando de muita rigidez e de muito rigor nas coisas para contrabalancear esse lugar de onde eu vim. E o meu flerte com a filosofia, a princípio, eu queria ter feito ciências políticas e não tinha Sim. esse curso. Em Santos só tinha na USP na época. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer filosofia e vou direcionar o meu estudo para a área da política. Só que eu acho que eu só fui ter política no segundo ano. Então, no primeiro ano, eu fui estudar outras coisas, né? Uma história da filosofia antiga e tal. E eu fui, assim, eu fui achando tudo muito lindo, tudo muito legal. A filosofia antiga foi uma coisa que me encantou demais. A filosofia me encantou demais. A filosofia, ela me tirou de um lugar muito obscuro, porque eu me achava uma pessoa muito estranha, sabe? E aí, quando eu fui para a filosofia, eu vi que eu era estranha, mas que tinha uma meia dúzia que também era bem esquisita, incluindo os professores. É um curso que atrai, né? Atrai uma fauna assim muito diferente. É uma fauna, literalmente. E aí a filosofia me fez muito bem. Eu acho que a Veridiana é um pouco disso tudo, sabe? Dessa pessoa que vem de um lugar, dessa família muito matrifocal, muito, acho que mais que matrifocal, minha família era matriarcal mesmo. A minha avó, ela tinha um discurso de que mulher não precisava de homem, de que homem não prestava, de que a gente fazia tudo sozinha, de que a gente estava contra. Depois eu vi que isso estava me causando prejuízo, sabe? Eu tive que ressignificar todo esse discurso. Mas, enfim, eu acho que eu sou um pouco dessa família, um pouco da família do meu pai, que o meu bisavô, a minha bisavó, eles vieram do Cabo Verde, que é um lugar que eu particularmente não conheço ninguém que tenha descendentes, né, que tenha descendentes não, ascendentes, né, que tenham vindo do Cabo Verde. Na minha família havia uma prima que casou com um Cabo Verde, na minha família. Ah, Em criança, falavam que ele veio do Cabo Verde, da África. Então, quando eu ia para a praia, eu imaginava que ele veio andando. Eu achei que ele atravessou. Ele era muito alto, sabe? Um homem preto sim, muito alto. Eu sim, imaginava ele. sim, sim. Sim, o meu avô, né, o meu pai, enfim,
As minhas tias são todas mulheres assim negras e muito altas e de olhos verdes. E eu acho muito louco isso, porque uma vez eu fui numa psicóloga e ela falou para mim, porque eu sou uma mulher afrodescendente, eu falei para ela, mas eu também. Parece. Os olhos. Não parece, mas eu também. Ninguém Afrodescendente. imagina. Né? Pois é, ninguém imagina. Então eu acho que eu sou um pouco disso tudo, sabe? Dessa afrodescendência com essa família matriarcal e a minha mãe, né, que se formou em psicologia, tinha alguns livros estranhos em casa. Então eu no ensino médio, antes de ir para a faculdade, comecei a pegar algumas coisas para ler e me interessava e comecei a achar aquilo tudo muito lindo. E isso foi me levando para a filosofia. Aí na filosofia, eu acho que foi quando eu fui fazendo mais as pazes, né? Comigo. Sim. Se encontrando, né? Se reconhecendo, né? Sim. Eu Você não sei, sentiu. olha, eu não sei responder essa pergunta, é muito difícil. Eu acho que é tudo isso e nada disso, tá? Mas é mais ou menos isso. É verdade, porque a gente também, né, vai se conhecendo, né? A gente vai se reconhecendo naquilo que faz. Então, quando a gente vai Sim, dizer quem somos nós, é uma coisa. E olha que eu nem perguntei o que é você, seria muito mais complicado, penso eu. sim. Eu acho que é uma pergunta muito mais filosófica, né? Mas que, inclusive, o Kardec começa o livro dos Espíritos assim, né? O que é Deus e não quem é Deus, né? E a gente sempre pergunta assim, quem é você, Veridiana, né? Mas o que é Veridiana é muito mais complexo, né? Muito mais lindo, né? E é uma coisa assim que eu me debato muito na minha faixa etária, porque apesar de eu ainda me considerar jovem, eu já me sinto passada da metade da vida prevista e eu já vou me preparando para assumir aquilo que eu sou e que eu estou distante nesses últimos 50 e tantos anos, né? Interessante isso, né? Então, por isso que eu sempre começo por aí. Quem você é? Para depois a gente poder caminhar um pouco para o que a pessoa é. Veri, uma coisa que é interessante em você é que eu vou descobrir o seu lado mais abrangente de espiritualidade depois que eu já não era mais uma relação hierárquica professor-aluno, que a gente passa por uma relação mais de amizade, né, de reconhecimento pelas redes sociais, e aí eu vou encontrar você como uma terapeuta. E aí que eu vou te procurar e a gente se reencontra, né? E você fez um momento muito bonito na minha vida. Ali, então, fui conhecendo o outro lado seu, que eu não conhecia, né? Então, essa multiplicidade de influências que na formação clássica, acadêmica, a gente sempre evita o imiscuir-se, a generalidade, né? E a gente vai buscando uma coerência de uma tendência, e a gente vê a multiplicidade de influências suas, essa liberdade que você tem, que você disse, nada me define. Eu não me defino como de nenhuma linha, mas todas elas ajudaram a formar a sua espiritualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse percurso que vai de você lá da sua formação católica inicial, como você já citou hoje, a passagem pelo xamanismo, os ciganos, né, que tem uma espiritualidade muito própria, né? E tudo que você vai passar, desde a Umbanda, que você não assume como uma formação específica, mas que você tem muita relação, depois você passa pelo candomblé de Queto, e você trabalha com o xamanismo, e você vai para a meditação, e você ayahuasqueira. Quer dizer, tudo isso na sua vida é de uma experiência tão ampla, tão grande. Como é que foi esse percurso todo, e como é que você chegou a esse ponto de ter essa liberdade de não querer se definir por uma linha ou outra? Que eu acho que é isso que fundamenta melhor a sua manifestação hoje, né? Como uma líder, inclusive espiritual, né? A princípio, eu tive um problema, né, que com 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu comecei a demonstrar uma depressão, e eu não sabia o que era, e a minha mãe foi investigando e tal, e chegou à conclusão de que era isso mesmo. Eu venho de uma família, por parte de pai e mãe, kardecista bem kardecista, assim, a minha avó menos, porque os ciganos, acho que as pessoas não sabem muito disso, mas o cigano, ele é católico. O Ah, cigano, ele é muito católico. Os ciganos, eles são super católicos e eles levam muito a sério, assim, batismo, casamento.
Então, os ciganos são super católicos. E a minha avó, desde pequena, ensinou a gente a falar que a gente era católico apostólico romano. E ela falava, eu sou católica apostólica romana. Só que ela sempre frequentou centro kardecista e sempre frequentou terreiro de Umbanda quando a coisa ficava muito séria. E ela sempre me levou junto. Então, eu sempre fui. Então, desde pequena, eu sempre estive assim, envolvida com esse tipo de situação. Quando eu comecei a ficar doente, a minha família, obviamente, entendeu que era um problema espiritual. Então, a minha frequência no centro espírita, ela ficou mais intensa, porque a minha família acreditava que era alguma coisa espiritual. E eu fiquei anos passando em tratamentos diferentes espirituais, então eu fui conhecendo um pouco de tudo, né? E você realmente era de origem espiritual ou você faz uma outra interpretação hoje? Não, hoje eu faço outra interpretação. Eu acho que foram as duas coisas juntas. Eu acho que eu tinha uma mediunidade fora da curva, e isso já era desde pequena, porque eu ouvia coisas, eu via coisas. Então, eu acho que quando chegou na minha adolescência, eu posso ter... A coisa ficou descompensada, e, e eu acho que misturou as duas coisas. Eu tive um constrangimento quando eu tinha, não lembro, 14 anos, eu fui morar fora do país e voltei. Eu estava mal e fui morar fora. Eu fui para a Califórnia. Ah, que sofrimento! É pior que foi um sofrimento. Foi um sofrimento, porque eu estava com muitos problemas, minha mãe não sabia mais o que fazer, não sabia como lidar. E aí a minha mãe foi consultar uma pessoa muito influente assim do kardecismo, e essa pessoa falou para minha mãe: manda ela morar com algum parente longe, assim, para ver se ela... Às vezes ela precisa sair um pouco daqui desse ambiente, pode ser as amizades e tal, que estão deixando ela mal influenciada. E aí minha madrinha morava na Califórnia, minha mãe me mandou para lá. E aí eu fiquei um tempo e voltei pior do que eu já estava. E quando eu cheguei aqui, a minha avó teve a ideia de ir num terreiro de Umbanda para tomar um passe, para me ajudar, né? E eu tive uma incorporação inconsciente nesse terreiro. Eu incorporei uma cabocla, que é uma cabocla que trabalha comigo até hoje. Jurema. É a Jurema, que trabalha na linha de cura. É a cabocla Jurema, que eu trabalho, que eu incorporei com 14 anos. Só que como eu fui inconsciente e eu não lembrava de nada, foi o Divaldo Franco, a minha mãe falando. Eu não queria falar o nome da pessoa, mas a minha mãe já falou, foi o Divaldo. E aí eu fiquei muito constrangida com essa situação dessa incorporação, porque me falaram, mas eu não lembrava. Isso me causou uma vergonha muito grande, porque na minha cabeça eu fiquei pensando: o que eu fiz, o que eu falei, que mico que eu paguei com 14 anos, né? Que mico que eu paguei, que todo mundo deve ter rido de mim, ou não sei, eu fiquei traumatizada, né? E a Jurema trabalha com cura, né? Com ervas. Até hoje, sim. Sim. E aí o que aconteceu foi que, depois disso, a minha família comemorou, achou maravilhoso, sabe? E contou para todo mundo, e que me deixou mais constrangida ainda, e começou assim uma loucura na minha vida, porque aí misturou tudo, sabe? Misturou isso com a depressão, e aí eu comecei a passar um processo que foram de anos, né? E o processo também, né, de adolescer, né? O adolescer é difícil já, né? Eu praticamente não tive adolescência, porque eu fiquei muito doente a minha adolescência toda. Eu passei por vários processos médicos e espiritualistas para tentar, tipo assim, me consertar. Eu tinha desmaio, eu tinha ausência, eu incorporava, por exemplo, coisas que, sabe, assim, que, sei lá, que ninguém entendia o que era. Eu recebi vários diagnósticos, então foi tudo muito conturbado, tudo muito confuso, e eu não consegui aproveitar muito bem. O tempo passou, e depois desses anos todos eu ganhei uma vasta experiência em casas espirituais, em conteúdo espiritual, que acho que talvez com 33 anos a maioria das pessoas não tenha, mas eu tive porque
Eu passei por tudo isso, eu fui em tudo, evangélico, Hare Krishna, tudo, qualquer coisa que você falar, eu fui, eu sei mais ou menos o que que é. Eu fui acompanhada pelo Sérgio Felipe, que é um Eu sou apaixonada psiquiatra, por ele. Acho ele sim, que é um maravilhoso. psiquiatra espírita, e que esse médico, eu estou tentando. O meu caso era tão estranho que o meu caso ele foi pro MIT, que é aquele. É Ele, tem um, tipo. ele trabalha no Pineal Mind, na USP, né? Que ele tem um laboratório. Isso. O meu caso foi para o MIT, que era um. O meu caso, ele começou a pesquisar lá o meu caso para saber o que, que era e tal, e eu fiquei um tempo acompanhada por ele. Então, olha, tudo de estranho me aconteceu. Fantástico esse. Eu acho esse dado muito importante. Porque você está Sim, justamente ligando pessoas que eu acho, eu penso, que estão trazendo muita luz para as coisas, ligando a ciência com a espiritualidade, né? Muito interessante isso. sim. Bom, a minha ligação com a espiritualidade vem daí. Eu passei por um processo de muito tempo de aceitar isso, porque eu não aceitava. Eu Sim. simplesmente não aceitava. Quando alguém da minha família precisava de ajuda e me pedia ajuda, eu era muito relutante, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha que ajudar. Quando eu fui para o xamanismo foi uma forma de eu lidar com isso, em que eu aprendi, que eu entendi que eu podia ajudar e que eu podia servir sem ser como médium de incorporação. Certo. E isso me ajudou muito. O xamanismo foi muito forte para mim, me ajudou demais, me, me curou muito profundamente de muitas coisas também. E hoje, assim, eu posso dizer que hoje, já com 33 anos, eu tenho uma relação muito saudável, eu sinto que eu acolhi tudo, que eu integrei tudo, que eu aceitei tudo. Então, por exemplo, eu tirava a minha guia para fazer alguma coisa na rua, porque eu Sim. tinha medo do preconceito das pessoas, do julgamento das pessoas. Hoje em dia eu não faço mais isso, sabe? Eu vou Aí à eu penso, feira. eu tenho um filho que é um bandista e eu falava para ele, filho, não vá com a guia na rua porque as pessoas são muito violentas, elas não interpretam, não Sim, respeitam. Verdade, sim. eu também coloquei trauma no menino. Mas eu entendo, né? Porque o pensamento é esse mesmo. Então hoje eu acho que eu atingi assim uma maturidade um pouco. Acho que eu estou no começo ainda, Mas mas é uma está melhor do que liberdade, estava né? antes. É uma liberdade também, né? Eu também demorei muito, assim, para não me nomear. Eu também falava, eu sou kardecista, eu não consigo mais falar isso hoje, né? Alguém pergunta, eu falo assim, eu tenho uma concepção mais universalista, de espiritualismo, mas eu fui aprendendo isso a duras penas, porque o preconceito é complicado, né? A gente tem medo de ser preconceituado e, ao mesmo tempo, a gente age preconceituosamente, né? É um processo Sim. difícil, né? Por isso que eu acho bacana, você tão jovem já ter essa clareza de que você tem essa liberdade, né? Você acha que foi a filosofia que te deu essa liberdade? Que te fez encarar com liberdade ou não? Isso é um processo seu, pessoal. Não, eu acho que foi a dor mesmo, sabe? Sim. Porque eu já me achava estranha, porque nasci numa casa estranha. Todo mundo era pai, mãe, irmão. Na minha casa era avó, tio, tia e uma outra tia. Então já era estranho. Eu fui criada por um pai que não era o meu pai biológico. Na minha vida as coisas foram, sabe, diferentes do que sempre era. Então, eu acho que a liberdade ela vem do não querer sofrer mais. Ou eu Uhum. aceito quem eu sou e acolho quem eu sou e tomo a minha história e ressignifico a minha história para que eu tenha força para seguir, ou eu vou viver, desculpa o termo, que nem uma cagona, Com medo de tudo. com medo de tudo, de todo mundo, dentro do armário, sabe? Chegou uma hora que eu falei, filha, sai do armário. É verdade, é verdade. Mas assim, eu fico pensando assim, que com tudo isso, você acabou que meio que foi empurrada para cuidar das pessoas, né? Seja pelas características da sua manifestação de espiritualidade e também pelas exigências do ambiente, né? E você, em algum momento, comenta que há um problema com esse arquétipo, né, da mulher cuidadora, né?
que acaba se exigindo demais e tendo que acolher todos e cuidar de todos, e ela vai sendo esquecida de uma certa forma, né? Dela mesma, né? Foi essa coisa que você foi jogada para cuidar que te faz analisar esse arquétipo da mulher cuidadora? Olha, no meio espiritualista existem muitas crenças, e crenças muito limitantes. Então, o que eu percebi trabalhando com mulheres, né? Já desde 2015, eu percebi que tinha muito disso, das mulheres espiritualistas, que tinham muitas ferramentas, entrarem num padrão que elas atraíam para si, mas assim, estou falando mais de relacionamento. Atraíam para si relacionamentos e amizades muito conturbadas, meio que na tentativa de salvar aquele relacionamento, de salvar aquela pessoa, enfim, aquela amizade. E isso virava um vício. Entendi. Isso virava uma coisa nociva. Então, e tem outras coisas também, outros problemas no arquétipo do curador, né? Que é o problema de você achar que você é superior, que o outro precisa de ajuda e que você não precisa, de achar que você tem todas as respostas, de achar que você é uma esponja. Tem muita gente que fala, ai, nossa, eu sou uma esponja, então em todo lugar que eu vou, eu pego um monte de coisa. Essa é uma crença péssima para se ter. Sim. Se você é uma esponja em todo lugar que você vai... Você... Falta de trabalho, né? Uma falta de trabalho com as próprias energias, né? Não sabe lidar com isso, né? É uma falta de trabalho com as próprias energias, porque assim, todo mundo, não é que a gente é esponja, é que todo mundo é antena. Todos nós somos antenas, a gente capta tudo o tempo todo, né? A gente tem 7 corpos. Eu tenho um corpo energético que capta tudo que é energético. Ele é inteligente, conecta com o meu corpo físico que se sente mal naquele lugar, naquele ambiente. Então, se eu carrego essa crença como curadora de que eu sou uma esponja, que eu fico passando os lugares e trazendo tudo para mim, é uma crença que não é boa de se ter, né? Então, tem muitas crenças assim do arquétipo do curador e muitas coisas para serem curadas e tratadas no curador. Agora, a minha coisa assim de cuidar das pessoas, de querer ajudar e de querer cuidar das pessoas, eu acho que tem 2 coisas misturadas. A primeira é que eu tive muitos problemas relacionados a suicídio, eu particularmente. Então, eu acho que se eu cheguei num ponto que eu consegui literalmente superar a morte e conseguir transformar a minha vida completamente, e praticamente assim, sozinha, que eu digo, sem diretamente pedir ajuda para alguém, mas muito conectada com a minha espiritualidade e num contato muito íntimo com a minha espiritualidade. E, em primeiro lugar, uma coisa que as pessoas esquecem, que você pode ser a maior espiritualista do mundo, você pode ser conectada com tudo, mas em primeiro lugar você tem que se conectar com a fonte. E quando a gente é espiritualista, a gente acaba se conectando com tudo, menos com a fonte. Eu entendo que tudo é a fonte. Porém, eu tive uma grande virada de chave na minha vida quando eu tive um bate-papo muito sincero com Deus, Criador, e fui alimentando isso e fui criando uma relação de intimidade, de conversar todo dia de igual para igual. Isso foi uma grande virada de chave. Sem intermediário nenhum, e recebendo muitos ensinamentos e muito conhecimento de um lugar muito direto, a ponto de eu buscar referência para alguma coisa que eu tinha recebido e não achar. Como se eu tivesse aberto um canal, assim, que as coisas começaram a chegar para mim de boca para ouvido, né? Então... Você chama de canalização? Não. Eu chamo de canalização, mas eu tenho uma coisa assim a respeito da canalização, porque existem muitos canalizadores hoje, né? E eu acredito que não é que canalizam várias... criadora, qualquer coisa, né? Canalizam, sim, várias forças, vários arquétipos. Então, por exemplo, tem canalizadores de Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Maria Madalena. Eu canalizo, mas eu não
Oi? Acho que é um probleminha aqui de conexão. Deu um probleminha, é normal, aqui cai um pouquinho a internet aqui em casa. Pode continuar, já voltou. Mas essa coisa de canalizar, então você estava comentando, né? Que na canalização, então, você caiu novamente. Vamos esperar um pouquinho. Já voltou. Você estava falando da canalização, que você canaliza, criadora, e tem gente que canaliza outras pontos, né? Acho que agora voltou. Eu acho que sim. Voltou? Já. Voltou. Hoje eu não sei de onde vêm as coisas que eu canalizo, eu simplesmente canalizo, então eu não dou nome. entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, então, você vai trabalhando nessa linha e isso vai supera essa questão de uma certa maneira do arquétipo da cuidadora, né? E você vai trabalhar com o encaminhamento de pessoas, digamos assim. Você vai se transformando numa mentora de pessoas que vão buscando essa formação. E depois você vai para uma formação específica mesmo de liderança, né? Como coach e trabalhando sistemas. Como é que foi esse caminho? Quando você descobriu que você poderia ter uma visão mais científica daquilo que você fazia, não só com a informação de contato direto com essas forças vitais da espiritualidade, mas você também procurar uma formação mais acadêmica. Como foi esse processo? A minha mãe, ela se formou já há mais de 10 anos em constelação familiar e começou a trabalhar como consteladora e conheceu um professor que era um alemão que dava aula de coaching sistêmico, que é uma técnica de coaching que leva em consideração os sistemas. Okay. Ela falou, faz esse curso que eu acho que tem a ver com você. Aí eu fui e fiz. E esse curso me abriu assim a mente para outras coisas. E aí eu fui estudar preparação mental, fui estudar alta performance, fui estudar coisas desse tipo. Quando eu estava nesse estudo, eu li um livro que abriu a minha mente de um jeito muito interessante, que foi aquele livro Mindset, da Carol Dweck, que é uma professora de psicologia em Stanford, que fez uma pesquisa em que ela analisava dois tipos de mentalidade. Um tipo de mentalidade de pessoas que eram muito abertas para aprender e um outro tipo de mentalidade de pessoas que não eram abertas para aprender porque achavam que aprender, que se abrir para aprender alguma coisa seria receber um carimbo de burro. Parece muito estranho, mas na verdade é isso que acontece com a gente o tempo todo, né? Porque, de alguma forma, a gente... Vou dar um exemplo bem besta, né? Vamos supor que você seja um adulto que você queira aprender a andar de bicicleta e você não saiba. Isso pode causar um certo constrangimento, porque você vai ficar ali numa situação meio desajeitada. Então, esse sentimento de eu não quero me abrir para aprender porque eu vou ter que demonstrar que eu não sei, isso é muito restritivo. Faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. E quando eu li esse livro, me deu um boom assim na cabeça. Eu falei, nossa, eu vou escrever um projeto. Só que quando eu falei eu vou escrever o projeto já estava escrito, porque em 3 dias eu escrevi esse projeto. E levei o projeto pro objetivo, que eu já tinha dado aula lá, né? E falei, posso dar uma palestra, tal? E aí marquei uma reunião, expliquei sobre o que era uma palestra. E aí acabou que eu fiquei lá 2 anos aplicando esse projeto, fazendo esse trabalho de preparação mental, porque a escola é o pior lugar, é o pior cenário, né? O aluno, ele tem medo de fazer uma pergunta porque ele não pode mostrar que ele não sabe, mas ele está ali para aprender. Então é o ápice, assim, dessa mentalidade de que eu não posso mostrar que eu não sei. Isso é horrível para o processo educativo, né? E aí eu me encantei com essa parte da questão da mentalidade, da preparação mental, porque eu vi que isso era muito importante, que isso era uma peça muito importante no desenvolvimento, inclusive espiritual das pessoas, né? E aí eu prestei esse trabalho, esse serviço, mas incluí esse conhecimento também nos meus cursos,
depois saí da escola e senti que foi legal o aprendizado, mas que não era exatamente o meu caminho, né? Mas Certo. consegui integrar. Nesse momento foi quando eu fui para a USP fazer a, a pós que na verdade a pós foi em gestão escolar. Ah, gestão escolar. Foi em gestão escolar, porque eu era coordenadora de uma parte do cursinho do Objetivo e eu fui fazer gestão para, né, para melhorar ali o meu trabalho. Eu fiz essa formação e eu fiz a formação na PUC do Rio Grande do Sul, e as duas formações eu não peguei o título, porque eu decidi para mim mesma que eu não quero mais título nenhum de nada. Quando meu filho tinha, acho que 5 anos, 4 anos, 5 anos, a gente passou por uma situação muito drástica financeira, eu, ele, o meu marido, e eu estava assim no fundo do poço, então eu sinto que eu superei a fome, a depressão suicida, a loucura, eu superei. Esse é o meu maior título. Depois desse título, eu não preciso de mais título nenhum. Certeza. Tipos é só para a gente mostrar, né? Depois a gente guarda numa pasta e olha nunca mais. Sim. Que bacana. Que percurso, hein? Quer dizer, isso acaba Nossa, que nem acaba fala. proporcionando essa tua formação e você percebe que ali você tem uma coisa bacana que é poder orientar as pessoas, né? E aí, quando você vai levar isso para as mulheres, para a questão do sagrado feminino, isso tem a ver com aquela tua origem, naquele matriarcado todo, naquele ambiente todo da feminilidade. Porque eu lembro que quando eu tive contato com você, para uma formação, você falava muito nisso, né? Quer dizer, o quanto as mulheres precisam mesmo, né? De entrar em contato novamente com essa matriz feminina, né? E se a gente pensar assim, que toda a nossa cultura ela é muito patriarcal, e que se a gente for buscar um pouco mais antropologicamente como o feminino estava presente ali na natureza, né? Como a mãe, eu lembro sempre de um quadro da Frida Kahlo, né? Que ela vai colocando uma grande mãe, né? Ela não sei se é a Pachamama, aquela mãe grande que vai vindo até chegar na humana, né? E vem ela e depois a filha no colo. Acho que quadro maravilhoso, porque mostra isso, quer dizer, a gente está tão distante, né? Dessa realidade de origem mesmo do humano, né? Quer dizer, é ali que você vai encontrar ou foi o teu contato com o xamanismo que te faz reencontrar o feminino? Onde é que você vai encontrar esse caminho que você vai formar as mulheres e, e não ficar só lá na questão da escola, da formação dos alunos para melhores quadros mentais? Eu, então, quando o meu filho tinha 6 meses, e o meu filho também foi uma chegada de surpresa, né? E quando o meu filho tinha 6 meses, eu queria muito ir num trabalho de xamanismo e eu queria tomar ayahuasca. Sim. E eu não tinha tomado. Quando meu filho fez 6 meses, eu tive um problema, eu não podia amamentar e tal. Então, como eu não estava amamentando, eu falei, eu acho que eu vou nesse trabalho aí desse xamanismo, porque eu conheci xamanismo de biblioteca. Isso não tem nada a ver com xamanismo real. E quando eu fui a esse trabalho, foi o meu primeiro trabalho de xamanismo que eu tomei ayahuasca, o que aconteceu foi que eu tive uma visão. Eu vi muitas mulheres, eu vi a minha avó, a minha mãe, as minhas tias e mulheres importantes da minha vida, enormes, assim, como se fossem divindades mesmo. E eu vi a importância e a força que vinha daquelas mulheres, e assim, aí no final da fila eu me via. Só que aquilo foi muito significativo, porque eu vi que vinha uma força que eu não imaginava. E nessa visão veio uma mensagem para mim que era assim, que eu tinha que trabalhar com mulheres. Eu e o pai do meu filho, a gente tinha um trabalho em casa toda quinta-feira de meditação. Então a gente recebia as pessoas em casa, numa sala que a gente tinha para meditar. E aí eu recebi uma orientação assim, abra a meditação uma vez por mês só para mulheres. E começa a fazer um trabalho com mulheres. Eu fiquei meio... Eu não sei, eu achei aquilo meio estranho, porque mulher, para mim, era sinônimo de futilidade, sabe? Assim, de papo de salão. Eu não queria envolvimento com nada disso. Mas como eu vi aquela força toda, eu pensei, não, pera, tem alguma coisa aí que eu não estava enxergando, mas já deu para ter um vislumbre de que não é nada disso que eu estou pensando, que a mulher não é essa coisa frágil, fútil que eu estou pensando, que isso foi construído, que na verdade
a mulher ela é uma estrutura, né, tão resistente quanto uma montanha. E, e eu me engajei assim nessa questão, porque quando o recado vem da espiritualidade para mim, é meio que missão dada é missão cumprida, sabe? Eu não consigo fingir que eu não ouvi. Não sei se por medo ou por respeito. Talvez por Então respeito, né? e eu acatei. E no começo era meio esquisito, mas foi fluindo, 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 e foi ganhando muita profundidade. E eu fui vendo que o buraco era muito mais embaixo e que tinham muitas coisas a serem tratadas. E desde 2015, né, já foi muita coisa já foi tratada, já foi analisada, já foi vista, já foi trabalhada, e eu, assim, me vejo num livre acesso para Sim. trabalhar com mulheres todas, de todos os tipos, né? Eu tenho um sonho, um grande sonho de trabalhar com mulheres dentro de uma penitenciária, interna de penitenciária, e eu acredito que isso é muito possível, e, e é um braço do trabalho, né? Mas, assim, quando o assunto é mulher, para mim não tem distinção nenhuma de que tipo de mulher ou qual mulher, não. Mulheres são todas as mulheres, e, inclusive, principalmente, aquelas que estão socialmente mais excluídas, que são as que estão precisando, assim, de quantidades abundantes de amor, porque essas mulheres que estão excluídas, elas são eu também, né? Sim. Dentro dessa linha que eu sigo de xamanismo e de espiritualismo, o entendimento é de que não há distinção entre eu e o outro, ou eu e uma outra mulher, é tudo uma mesma coisa, sendo curada junto e sendo tratada junto. É porque tem uma coisa assim do que você está falando, né? Quer dizer, aquela coisa do somos todos um, né? Eu penso assim, um pouco ou muito do sofrimento que a gente tem é justamente porque essa parte nossa, que são os outros, não vai bem, né? Então, às vezes a gente pode estar Sim, tão bem e a gente não se sente, né? Dá sempre aquela sensação de incompletude, né? Talvez porque justamente sim, essas nossas outras partes estão em grande sofrimento, né? E por um outro lado, às vezes eu fico pensando assim, que o feminino, muitas vezes para se empoderar e para superar o excesso do patriarcalismo, do machismo, ele acaba que resgata ferramentas do próprio masculino e se empodera numa linha que ele acaba que nega a própria feminilidade, o feminino, né? Então, o teu trabalho, às vezes, me dá a impressão de algumas coisas que eu acompanho, né, pelo que você posta, que ele integra justamente esses outros lados também. Quer dizer, eu não preciso ser só a mulher forte, masculinizada no sentido de que eu tenho aqueles valores que os homens construíram ao longo dos séculos, mas eu posso também ser a mulher cuidadora, a mulher que nutre, eu também posso ser a mulher... Entende? Eu, às vezes, não sei se a interpretação minha é errada, mas eu leio um pouco disso no teu trabalho. Quer dizer, resgata um lado que a gente que meio que socialmente tem que esconder, né? Por exemplo, eu sempre tive falta de me casar, que eu não era casada, eu casei há pouco tempo, eu sentia falta disso. Eu sei que uma mulher não precisa disso para ser independente, ela não precisa disso, mas eu sentia falta de ter o meu companheiro, de não querer mais ser independente, querer ter alguém que partilhasse comigo. Eu sempre senti falta de ser mãe, né? Não fui a mãe adequada, mas eu sempre senti essa falta. E coisas assim, tipo, cuidar da casa, sabe? Assim, então ter uma vida mais limitada financeiramente, mas eu cuido da casa, eu gosto. Coisas que eu nunca fiz e que de uma certa forma eu renegava, porque eu tinha que ser a mulher que trabalha, que estuda, que tem uma vida intelectual, entendeu? Tudo uma besteirada, porque eu renegava algo em mim. E às vezes me dá a impressão que o teu trabalho vai nessa linha de libertar a mulher para ser o que ela quiser, né? Inclusive nessa linha, né? nossa, totalmente, totalmente de libertar a mulher para ser o que ela quiser. É, é totalmente isso, absolutamente isso, e repensar. Repensar quem é a mulher e o que você é mesmo, e o que você é que fizeram de você, e o que você é que você está achando que você tem que ser e que você nem é. Né? Quando eu comecei a estudar cocriação, em 2017, eu fiz muitas mudanças, assim, muitas transformações, e isso foi muito necessário para eu ter um entendimento
profundo do que era cocriação, e eu precisei muito disso para... eu não consigo fazer o negócio pela metade, sabe? Eu comecei a estudar e o que me ensinaram eu apliquei 100%, eu tive resultados. Só que toda vez que a gente se conecta a uma nova faixa vibracional, e todas as faixas vibracionais elas são polarizadas, a gente sai de um polo, e que nem o movimento do pêndulo faz quando a gente solta o pêndulo, que ele sai de uma ponta, ele vai primeiro justamente para o outro extremo, e depois ele começa a fazer um movimento de se ajustar. Então eu saí de um ponto de muita escassez, e a cocriação me ajudou a ir para um outro ponto de muita prosperidade, e eu senti que eu tinha que honrar aquele lugar esteticamente. E eu honrei durante um tempo. Só que depois eu fui me ajustando, porque eu vi que aquilo não era eu. Não tinha nada a ver comigo. E isso é uma pesquisa que você faz com você mesmo quando você está disponível para a experiência. E não para ter que mostrar alguma coisa e fora da preocupação do que os outros vão achar ou do que os outros vão pensar, né? Mas o que eu tenho falado muito para as mulheres sai um pouco do resultado e se conecta com a experiência, porque quando você está aberta para a experiência, todo resultado é válido, né? Porque você está experimentando, você está ganhando dados, está ganhando informação. Então eu tive essa... Acho que mais uma vez essa liberdade para experimentar essa possibilidade de ser mulher de uma forma e depois de outra, e encontrar um ajuste. E me identifico muito com isso que você fala, de que ter que estudar e ter que ser independente, ter que fazer. Né? Hoje que o meu filho está com 9 anos, eu não trabalho mais na rua, só trabalho em casa, e cada vez mais eu tenho vontade de ficar em casa. Esse final de semana passado, né, o meu marido tinha comprado um Airbnb, não conseguimos ir por causa da pandemia, e estava pago já, né, há quase 2 anos. Aí agora a gente foi. No meio da floresta, a gente estava no meio da Mata Atlântica, em Ubatuba, no alto de um morro, e era uma casa tão simples, mas com uma vista tão maravilhosa, e tinha um fogão a lenha. Eu fui tão feliz naquele fogão a lenha, que eu acho que é o tipo de experiência que você só descobre que você pode ser feliz daquele jeito tão simples, quando você realmente está disponível para a experiência e não para o resultado, né? É verdade. Mas é uma coisa assim, é interessante como para eu aprender essas coisas, não tem curso que ensine. Quer dizer, como você falou dos diplomas, que você não sente mais necessidade de ter os certificados, né? Quer dizer, nenhum curso te prepara para isso, porque é tanta tarefa que não há tempo de você se reconhecer e se encontrar nos cursos. Isso é uma tarefa que você teve que fazer sozinha, né? Quer dizer, com toda essa intuição espiritual que você tem, mais os seus estudos, mais essa atenção, né? Esse cuidado que você tem de se escutar e se observar, né? E é isso que você trabalha na tua formação, né? Com as mulheres, né? Quer dizer, colocá-las nessa posição de se escutarem, de se conectarem com si mesmas. Olha, tem um livro muito maravilhoso, que é aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. É só ouvir que é um falar, livro que nossa, Márcia, você precisa ler este livro, e ela trabalha muito, ela é uma pesquisadora, né, junguiana, e que tem muitos anos de clínica, e trabalhou muito fortemente com mulheres, e ela pesquisa pontualmente o arquétipo que vem lá não sei nem se do neolítico, talvez do paleolítico até, que é o arquétipo da mulher selvagem, que é essa mulher que vive a partir daquilo que faz sentido, e vive a partir daquilo que tem coração. O selvagem daí vem do não civilizado, mas no bom sentido. Eu faço aquilo que me parece visceral e verdadeiro, independentemente do que a civilização está me falando que é o correto. Certo. E quando a gente se conecta muito fortemente com esse arquétipo da mulher selvagem,
a vida se transforma. Porque você começa a se escutar de um jeito que você nunca se escutou antes, você ganha orelhas de loba e você ganha um focinho muito bom que fareja as coisas de um jeito muito melhor, e a gente se abre para coisas do tipo criar, né? A gente, como mulher, a gente nunca foi convidada ou convocada a criar nada além de um filho, né? Verdade. Fora criar filho, a gente escuta que a gente tem que ser bonita, treinada, preparada, sei lá eu o quê, inteligente, sei lá, hoje em dia, né, bem-sucedida, mas em nenhum momento alguém falou pra gente, perguntou pra gente qual é a sua arte? E o que você tem criado? E qual é o tempo que você tem reservado para criar? Então, esse livro trabalha muito esse arquétipo da mulher selvagem, que é uma mulher que precisa criar para entrar em contato consigo, que invariavelmente cria e que vive muito a partir daquilo que tem coração para ela. Só que para a gente viver aquilo que tem coração, eu preciso me desvencilhar de muitos emaranhados, né? Da opinião dos meus pais, da minha mãe, do meu companheiro, da minha sociedade, da minha tradição. E isso necessita de um acompanhamento. Certo. Porque fazer isso sozinha é quase que uma iniciação xamânica, né? Você passa por um processo muito traumático, morre e tem que ressuscitar do outro lado. Então, eu acho que o trabalho todo do Sagrado Feminino é duas coisas: dar esse suporte para que a mulher possa viver a partir do que faz sentido para ela. E esse suporte, no meu entendimento e na minha vida, na minha experiência, ele é espiritual. Porque a gente cuida de todo mundo, mas alguém para cuidar da gente, às vezes é difícil encontrar, mas eu ajudo as mulheres a entenderem que esse suporte espiritual ele está disponível, ele é gratuito, e tanto ele é gratuito que o meu trabalho de Sagrado Feminino, uma vez por mês é gratuito, o sagrado, e depois a partilha, que é o momento de ouvir as mulheres. Então, esses dois trabalhos são gratuitos, e você simplesmente fechar o olho e se conectar com a divindade, pedir um suporte para a divindade, já que você está cuidando de tanta coisa, de tanta gente, isso é gratuito, independe da sua religião, você não precisa estar filiada, vinculada a religião nenhuma. Por esse motivo, eu tenho trabalhado muito com a ideia de livre espiritualidade, uma livre espiritualidade feminina, em que você caminha numa parceria com Deus, sem mais aquela ideia do pai castrador, punidor, aquela imagem de um Deus que você tem que falar com todo respeito, que tem coisas que você não pode nem falar, você tem que esconder, como se isso fosse possível, ou como ideia de que Deus vai te julgar, como se isso também fosse possível, né? Porque Deus é a inteligência suprema, onde não há julgamento. Então, eu vou desconstruindo várias coisas e vou levantando vários pontos e vamos trabalhando, né? Cada mês a gente trabalha um tema e vamos praticando também. Então é um trabalho de formiga, né? Mas é a forma que eu encontrei hoje de servir. Eu, apesar de ter uma família hoje muito atuante na Umbanda e ser também uma pessoa muito conectada com todas as práticas umbandistas, eu me considero uma livre espiritualista e acredito que o futuro é livre espiritualidade. Também penso. Eu penso que nós caminhamos para isso. Eu lembro até uma vez que o Chico Xavier colocou alguém perguntando para ele o papel do kardecismo no futuro. Ele falava, não, o kardecismo vai ser só mais uma linha. No futuro não é isso que vai prevalecer. Os kardecistas não vão dominar o mundo. O que vai dominar o mundo é uma visão espiritualista, universal para todos, né? Cada um na sua linha, e todos vão colaborar para o mesmo caminho, né? É uma coisa assim bem bacana, né? Quando você faz esse trabalho, você faz em grupos, né, em círculos de mulheres que compartilham, ou você dá atendimentos individuais? Como é que você trabalha, Veridiana? Esse trabalho do Sagrado Feminino, que é uma vez por mês, é em grupo. Atualmente ele é pelo Zoom, é um trabalho fechado, então a pessoa tem que entrar no link da minha bio, se inscrever para participar do trabalho. E o trabalho é todo online, mas é um trabalho não por isso menos potente. Tem 2 trabalhos gratuitos, um é o CLEF, que é o Círculo de Livre Espiritualidade Feminina, é uma sigla, né?
uma vez todo último domingo do mês, e tem o EVV, que é o Eu Vejo Você, que é uma partilha de mulheres, que é quando as mulheres recebem os conhecimentos básicos de sagrado feminino, que é acolhimento, não julgamento, sigilo, irmandade. Isso não só para as mulheres que estão no círculo, mas para que todas as mulheres possam começar a se tratar dessa forma, né? Sim. E depois que a gente passa essas instruções, a gente abre para as mulheres falarem, desabafarem, trazerem as suas dúvidas, as suas dores, as suas questões. Não há aconselhamento, é só um trabalho mesmo de falar e de escutar, e a gente acredita que falar e escutar cura. Então, esses 2 trabalhos são gratuitos. Para participar, no meu Instagram tem um link na bio. E eu faço um trabalho de mentoria, que é para aquelas mulheres que precisam de um acompanhamento individual também. Aí esse trabalho ele é pago, né? Mas os trabalhos mensais, eles são muito efetivos e estão abertos aí para todas. E quando você faz todo esse trabalho, você usa metodologias que você desenvolveu ao longo da tua formação e das tuas orientações internas que você recebe, as canalizações, as intuições, ou você segue alguma metodologia específica externa, ou é você mesma que vai elaborando a partir de todas essas tuas influências, tua movimentação nesses âmbitos todos? Então, o Sagrado Feminino, ele é uma tradição de resgate da espiritualidade feminina. Então, existe um formato de trabalho mais ou menos mundial que eu procuro seguir. Então, tem a abertura do altar, tem a saudação das ancestrais, tem toda essa parte ritualística que eu procuro manter nos trabalhos. Agora, o recheio, digamos assim, do trabalho, ele varia. Eu canalizo algumas histórias, então eu canalizo histórias que são histórias medicinais para mulheres. Eu só sei que eu canalizo porque eu escrevo a história sem pensar na história, sabe? Eu vou escrevendo a história e eu não sei o que vai acontecer. Da mamãe serpente, da mamãe... Assim, eu li alguma coisa que você Isso. publicou no Instagram, a mamãe ursa... Aquelas são bem pequenininhas. Aquelas são bem pequenininhas, mas eu tenho histórias mais longas. Então, eu canalizo a história e eu uso essa história para discutir um tema dentro do trabalho. Eu, particularmente, acredito muito no poder curativo das histórias. Eu acho que as histórias, elas curam, porque elas agem num lugar que, conscientemente, dar aula é diferente. Dar aula tendo como base conceitos é diferente de você contar uma história. Então, Sim. Eu conto a história e a gente levanta, né? Eu faço algumas explicações assim das simbólicas de algumas partes da história. Isso faz as mulheres pensarem, se identificarem. Isso traz uma cura também muito profunda. E a partir disso a gente trabalha em cima da história. Normalmente é assim. 95% das vezes é assim. Quer dizer, você trabalha com alguma coisa que é como se fosse um referencial universal, e aí você vai dando as pitadas daquilo que você vai recebendo, né, pelos seus canais, para poder complementar, né? E que também é muito interessante, né? Você publica esse material? Você pensa em publicar? Eu penso em publicar, mas por enquanto está tudo aqui no meu computador. Entendi. Está construindo ainda, né? Está amadurecendo. Eu acho que tá, porque como eu canalizo as histórias e sempre vem uma história nova, eu acho que a hora que eu não tiver mais nenhuma, eu vou sentir um momento que já tem história suficiente e agora é o momento. Eu achei uma coisa interessante também quando você deu o exemplo de que você fez um planejamento estratégico que ficou muito bom e você sentiu que ele era muito funcional, que serviu para você e que você resolveu transformar isso numa formação. Acho que deu uma, não sei se deu uma caidinha. E aí você resolveu transformar isso em alguma coisa que você ia partilhar, né? Transformar num curso, se eu não me entendi bem, num curso, né? E isso eu achei muito bacana pela tua própria história de vida, né? Quer dizer, a tua história de vida é uma autoformação. Parece que foram percursos de formação que você foi tendo e isso tudo foi construindo aquilo que você hoje trabalha, que você acaba executando e realizando, né? Então, no caso do planejamento estratégico, o que se deu, o que você achou de tão interessante que te deu a crença
e eu acho que fundamentada, porque a tua própria vida é assim, você vai fazendo aquilo que você já viveu. Quando você fala com a mulher, você está falando de algo que você profundamente, né, e precocemente teve que enfrentar. E como é que foi essa questão do planejamento estratégico? Planejamento estratégico, ele foi um conflito entre uma parte minha que é muito careta e uma outra parte minha que é muito doida. Então, eu queria fazer um planejamento para esse ano, e quando eu comecei a fazer o planejamento como normalmente se faz, pensando nos meses e nos objetivos e tal, eu achei aquilo tão chato. E eu pensei, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, né? E aí eu abri, peguei a minha... Eu tenho uma mesa aqui de madeira na minha casa grande, né? Uma mesa de jantar, e aí eu falei, não, eu vou fazer tudo diferente. Aí eu peguei um monte de papel sulfite, post-it, canetinha. Aí primeiro eu meditei, aí eu falei, não, e agora? O que que eu vou fazer depois disso? E aí fiz uns movimentos uns movimentos sistêmicos de constelação. Aí peguei oráculo e peguei pêndulo e fui fazendo e fui deixando a coisa fluir, fui me conectando de um jeito criativo para fazer aquele planejamento daquele ano. E depois desse processo todo, que levaram alguns dias, eu juntei tudo numa pastinha e falei, olha só, isso foi muito legal, hein? Acho que eu posso ensinar as pessoas a fazerem isso. E aí eu abri, assim, despretensiosamente, como sempre, um chamado para quem quisesse aprender a fazer esse planejamento. Nossa, nunca ouvi falar num planejamento dessa maneira. A gente tem aquela coisa formal, objetivos gerais, específicos e data e Sim, muito sim, interessante. sim. Puxa vida, acho que até para a educação seria uma coisa fantástica. Se tiver algum educador aqui assistindo, acho que pode pegar essa ideia aí que os alunos vão adorar. Muito mais do que fazer aquelas Sim. coisinhas tradicionais que a gente faz, né? Quando você fala no sagrado feminino, o que eu posso definir como eu posso conceituar sagrado feminino? O que é isso? É uma tradição que foi recolhida via xamanismo, ele é intuitivo. Como é que você, com a tua formação em antropologia, eu sei que você teve muito contato com cultura indígena, né? Como é que você chega a isso? Porque a civilização ocidental não tem isso. Quer dizer, como é que se resgata isso? Como é que você vai É, nos arquivos universais para resgatar esse, essa... Não sei se é um conceito, se é um construto, o que é isso? o Sagrado Feminino, ele é um movimento planetário de resgate dessa força do feminino, que começa Sim. com uma antropóloga, arqueóloga, chamada Maria Uhum. Gimbutas, que é uma lituana, Uhum. que fazendo escavações descobre mais de 300 estatuetas que representavam mulheres. E nas escavações dela, ela entende que aquilo eram representações da deusa. E recolhendo todo o material arqueológico dela, ela entende que eles eram, que aquelas tradições que aquele povo era um povo pacífico, artesão, matrifocal, que vivia de uma forma espiritualizada, muito bem, eles não tem nenhum registro de artefato bélico entre essas tradições que eram matrifocais. Então ela vai fazendo esse levantamento, esse estudo, que é um estudo que demorou muitos anos e tem até uma coisa muito curiosa a respeito dela. Ela já era muito reconhecida e ela foi convidada para integrar para levar as pesquisas dela para Stanford. Porém, quando ela não foi Stanford, para Harvard. E quando ela chegou lá para trabalhar, né, como pesquisadora da universidade, tinha uma parte da universidade dos arqueólogos que ela não podia entrar porque ela era mulher. E aí falaram para ela, mas você pode ficar naquela salinha ali. E ela falou, não, tá, de jeito nenhum, né? Eu não vou ficar naquela sala ali. Eu tenho uma pesquisa tão reconhecida ou mais do que os arqueólogos que estão aqui já, mas você não pode, você não é mulher. Então, ela foi uma figura muito importante e a partir dessa pesquisa ela começa a criar uma tese de que havia uma deusa e que haviam tradições que viviam ao redor dessa deusa.
E isso deu um foco em tradições de xamanismo que tinham já práticas matriciais, matrifocais, mas que ninguém estava dando muita importância. Então as coisas Então se foram conectaram. a Sim, experiência, o registro desses povos e, ao mesmo tempo, uma pesquisa arqueológica que vai e conflui, né? sim, conflui, e aí ela é uma pesquisa muito vasta, e ela chega ao entendimento de que ali no período na antiguidade mesmo, no final da antiguidade, começa todo um movimento como é que se diz, de abafamento dessas deusas por Sim. conta dos povos semíticos e de outros povos islâmicos também, e colocaram que tinham armas e que eram povos guerreiros, que tinham deuses guerreiros, de tradições guerreiras patriarcais, que foram meio que destruindo todos esses registros, né? Então, no entendimento dela, a princípio, Deus era deusa, porque era inconcebível para o homem primitivo entender que um Deus homem tinha gerado, gestado, criado tudo que existia, uma vez que havia a geradora, né, a mãe de tudo e de todos seria uma figura feminina. Então, o sagrado feminino ele com base nesse estudo da Maria Gimbutas, são espiritualistas, que a princípio são espiritualistas da Europa, depois da Europa dos Estados Unidos, aí isso vai se alastrando, e trazem a informação para as mulheres de que dentro delas existe uma divindade muito sagrada, uma deusa muito sagrada que está em tudo, em todas as coisas, e que seria muito bom que isso fosse honrado, porque quando a gente pensa assim, sistemicamente dentro de uma família, eu honro pai e mãe. Sim. Pensando espiritualmente, se eu tenho uma espiritualidade muito focada no masculino, em que eu só honro pai e figuras de autoridade masculinas, e as femininas eu coloco abaixo, por exemplo, Maria, que ela é a mãe de Deus, ela não é Deus, ela é a mãe de Deus. E as santas e outras figuras, mas elas estão sempre abaixo do masculino soberano. Isso causa um desequilíbrio espiritual também. Isso é uma desordem no nosso sistema espiritual. Então, e esse movimento todo de retirar o feminino da espiritualidade, colocar o masculino, traz toda uma noção para a gente de censura, de ego, de poder, do que deve ser levado em consideração, de valores muito focada no masculino, e isso traz uma série de prejuízos para a gente. Então, o sagrado feminino é um trabalho para posicionar o feminino de uma forma tão sagrada quanto o masculino, e aí, né, faz-se uma ritualística que é para a gente introjetar informação. Sim. Tem que ser aquilo que acontece na constelação familiar, pensando no sistema familiar, né? Naquela energia ali que circula naquele grupo, naquele clã. Aí, nesse caso, é para toda a humanidade, né? Isso aí é um Sim, trabalho de resgate, não de um grupo, mas do grupo da humanidade, né? Que acabou que ficou muito focada numa matriz única, né? E, como você disse, com referências muito negativas, né? Que redundaram na sociedade bélica que a gente tem, né? E, inclusive, agora com sim. a pandemia, a gente viu, né, que países que tinham mulheres, né, nos postos principais de governo lidaram muito melhor, né? Conseguiram se proteger muito mais e evitar o alastramento da contaminação, do contágio, né? E é interessante ver isso, né? Se você pegar índices de corrupção e uma série de coisas, né? Mulheres, quando estão nos postos de poder, elas fazem as coisas, né? Resolvem conflitos de uma maneira mais interessante, né? E mesmo homens com características mais femininas, eles também tendem a ter esse trabalho mais de conciliação, né? É bem interessante. Quer dizer, não tem fundamentação teórica para isso, nem estatística. Mas a gente observa, né, pela empiria, né, observando nos noticiários e relatos de colegas sobre relações interpessoais que realmente isso ocorre, né? As mulheres conseguem, né? A não ser aquelas mulheres que introjetam o arquétipo masculino, no sentido de que eu domino, eu controlo, eu submeto, né? E aí vai para uma outra linha, né? Que é bem diferente, né, Veridiana? E, Veridiana, uma coisa assim também que eu achei interessante no seu trabalho foi aquela questão de você estar
numa posição de alguém que está se construindo junto com os outros que estão se construindo, então é um caminhar junto, né? E que isso foi também dando para você uma nova estrutura de vida, né? Então você construiu, aí você se coloca como empresária. Quer dizer, nesse sentido, né? De que você é empreendedora, né? Quer dizer, quando a gente se forma, por exemplo, professor, eu sou sempre dependente de uma instituição, eu tenho que fazer aquilo que ela diz, eu tenho que me colocar nos moldes. Na medida em que você se liberta disso tudo, você vai se construindo e construindo com os outros, você também cria um novo modelo, né, matricial de economia, não? Como é que é essa questão também do teu lado empresarial? Eu, a princípio, eu era empreendedora, porque eu encontrei uma oportunidade no mercado que era de tratar mulheres, e não só mulheres, a princípio, pessoas, através do xamanismo. Então, eu dei bastante aula de xamanismo e viajei para isso. E aí chegou um momento que alguém falou para mim que eu tinha que abrir uma MEI, sabe? E eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, nossa, mas eu não quero ser uma MEI, porque a minha família é uma família de empresárias, né? E eu vi elas trabalhando assim, dia e noite, incansavelmente. Eu não queria isso para mim. E aí, depois da MEI, alguém me falou que eu tinha que abrir uma microempresa, que eu não podia mais ser MEI, que eu tinha que ser ME. E aí, de empreendedor, eu tive que virar empresária. Então, assim, hoje eu tenho a minha empresa, eu vendo os cursos, faço as mentorias e mantenho a minha casa, a minha vida. O meu companheiro também tem empresa, também trabalha em casa. Então, eu acho que nesse sentido combinou. Eu já me apresentei muito mais como empresária, mas eu comecei a perceber que esse lugar da empresária meio que me colocava num lugar que eu não queria estar, sabe? Eu decidi que eu não... Clássica, né? Mas talvez com essa nova concepção de empresária, eu acho que é bacana, porque eu acho que empodera mais as mulheres, no sentido que elas falam, eu posso construir minha própria forma econômica de existir, né? Que não seja naquele padrão que as pessoas colocaram, né? Trabalhar 24 horas por dia, que é uma louca, né? Para ganhar milhões, Sim. né? Para manter um nível confortável de vida, equilibrado, né? É o que você passa para mim, assim, quando eu estou acompanhando essa tua... Você está lidando com tudo isso, sabe? E uma coisa que você colocou antes, né? Quer dizer, aquele momento de caos da tua vida, que estava tudo errado, parece que nada funcionava, e que desespero para sobrevivência, né? E quando você vai para esse lado, que é uma certa libertação mesmo, de autogestão, né? De gerir a própria vida, isso te trouxe muita prosperidade, né? É a forma de pensar, o pensar e um agir de acordo com esse novo pensar. Exigiu muita coragem. Eu sempre fui uma covarde, eu sempre tive patrões, porque eu nunca tive para fazer nada. Esse canal é a única coisa na vida que eu estou fazendo assim, independente, entendeu? Independente dele gerar alguma coisa, não gera nada, mas ele me dá essa sensação de que eu estou fazendo alguma coisa por mim mesma, sem um patrão, sem ninguém. Como é que foi no teu caso, essa coragem mesmo de se libertar daquele padrão lá, eu vou ficar lá, presa na escola, fazendo as coisinhas, e você fazer tudo isso que você está fazendo, que eu acho que é muito grande. Né? Eu cheguei num ponto assim, e foi cedo isso para mim. Eu já sofri tanto, eu já passei tanta coisa, sabe? Quando alguém chega para mim e fala assim, não, mas você não sabe o que eu já passei na vida, eu penso, mas você também não. Então, eu cheguei num ponto que eu pensei, que para mim é assim, não, chega de sofrer, sabe? Não dá mais para ficar num lugar que eu não quero, que tá me irritando, que não tem nada a ver comigo. Dividida, Ai, meu Deus, quem foi que falou isso, Márcia? Algum teórico que a gente gosta muito. O Dewey. Não há nada pior que um coração dividido. John Dewey, essa frase é dele. Então não há nada pior que um coração dividido. Quando eu comecei... E o xamanismo é muito isso, né? A gente caminha o caminho que tem coração. Acabou o coração, acabou a sua função, a sua missão nesse lugar, minha amiga, pode ir embora, peça as suas contas, encerre seu contrato, com dinheiro ou sem dinheiro. Vai pela consciência, né? O Dewey também fala, né? As coisas mudam, ou porque você morre
e aí você não vai mais exercer o seu poder dominador de impedir as pessoas de crescer, ou você cresce junto com elas e você cresce também. E é o que aconteceu, né? A gente morre em vida, né? Somos todos aí, zumbis, né? Quando você fala de cocriação, né? Que aí eu acho que a palavra, talvez, que nesse momento melhor define aquilo que você faz e que você se coloca como co-criadora, né? E quando falo em cocriação, né, como leiga, eu penso assim, eu crio junto com o outro, eu não crio sozinha. Se eu for me criar, eu vou me cocriar com outros. Mas tem uma coisa também a ver com cocriar no sentido do universo, porque assim, eu imagino o universo assim, quer dizer, o Deus criador, a deusa criadora, que seja essa força criadora, né? Essa força que dá como que uma geometria para o universo, que vai fazendo tudo crescer, né? Tudo se expandir, construir. Ele não está pronto, né? Não está nada pronto. Ele tem todo esse padrão de fazer as coisas existirem, mas ele tá sendo cocriado com todos os seres que ele também criou. Que ele também não criou prontos, ele criou ele se cocriando. Porque se eu imaginar que eu me manifesto como mineral, como vegetal, como, né, um mineral como um planeta, mas que inclui vegetal, animal, hominal e outros seres que a gente nem tem ideia, que a nossa sociedade nem classifica porque não vê. Né? Que está cheio de seres aqui, por exemplo, nesse quarto que eu estou aqui falando contigo, tem muita gente assistindo, a gente participando, né? Inclusive nas nossas mentes, né? E eu estava pensando nisso, quer dizer, o que é essa cocriação? E quando você se coloca como cocriadora, quer dizer, onde você se coloca como essa cocriadora? O que é cocriação e o que é ser essa cocriadora? Cocriar é criar com, né? Criar junto. E quando a gente não cocria, a gente está numa viagem de que eu vou conseguir meio que no braço. Eu vou lá, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou levantar cedo, eu. Quando você aprende cocriação, você começa a entender que você faz uma parte, mas que tem um outro lado que também está trabalhando. E o legal é quando você consegue se entrar em vibração harmoniosa com esse outro lado que também está trabalhando, estabelecer uma relação e, a partir disso, trabalhar junto, como se fosse uma equipe. E co-criar, no meu humilde entendimento hoje, é criar. O pessoal gosta de falar com o universo, né? Mas eu fico pensando, o nosso medo de espiritualista de falar Deus, porque Deus vincula alguma coisa muito religiosa, também é um preconceito, né? Então, co-criar é criar com o Criador. Com o Criador, ou com o Criador-Criadora, ou com a divindade, né? Entendendo que gênero e sexo são coisas que são distintas. Então, co-criar é criar com a divindade. É parar de querer ganhar as coisas no braço, na força, sair do eu, e começar a entender que você pode conseguir as coisas de um jeito mais fluido, menos truculento, menos, digamos assim, menos na terceira dimensão, sabe? Menos denso e mais leve. Quando você começa a trocar uma ideia com o Criador, falar para o Criador o que você tem intenção de realizar, e quando você começa a entender que o Criador está dentro de você, que o Criador é você e que tudo ao seu redor também é o Criador, que tudo, que a gente é feito da mesma coisa, e que Demócrito não estava tão errado assim quando ele falou do átomo, que todas as coisas vinham do átomo, e de fato todas as coisas vêm do átomo, e todas as coisas são constituídas de átomo, e o átomo é a estrutura mais inteligente que existe no universo. Essa inteligência que está no átomo, ela está em todas as coisas, e todas as coisas são feitas da mesma inteligência. Então, quando eu entendo isso, ter a minha casa própria, que antes era uma coisa muito difícil, porque ninguém do meu sistema teve casa própria, ninguém do meu sistema fez faculdade, ninguém do meu sistema prosperou, e eu tenho que lutar muito para conseguir isso, eu entro numa
numa sintonia com essa inteligência divina, superior, e a partir dessa sintonia, eu vou me conectando com coisas e com situações que vão abrindo portas para mim e que vão tornando o processo mais leve, né? Porém, como co-criadora, eu tive várias fases. A cocriação, basicamente, é você criar, junto com o criador, uma realidade desejada. Cocriação é isso, né? Dentro da cocriação, os professores de cocriação, de modo geral, pesam muito no mentalismo, no mentalizar, no afirmar, no projetar imagens, né? Isso faz parte, mas não é só isso. Eu vejo a cocriação hoje como um processo muito mais espiritual e coletivo do que mental e individual. Então, a princípio, a cocriação ela era mental e individual. Eu mentalizo para cocriar minha casa própria, eu mentalizo para cocriar o meu carro, eu mentalizo para cocriar uma quantia em dinheiro, uma viagem. Era uma cocriação eu direciono o meu mental para cocriar uma coisa pessoal. Só um minutinho, Márcia. Tranquila. Maravilha, hein, gente, escutar a Veridiana. Que experiência. Que orgulho, que delícia. Dá uma massagem no nosso coração, né? Como amplia o nosso horizonte, né? É aí que você vê como no mundo tem gente maravilhosa, né? Como tem gente colaborando para a construção do mundo. Olha, ainda bem que eu tenho um assistente maravilhoso aqui de 9 anos, o João. Queria agradecer o meu filho que me ajudou a pegar o carregador. Bacana, não? Essa meninada é tão antenada, eles sabem tudo, não? Sim. E aí eu acredito que eu entrei nessa também, foi muito legal para mim. Eu estava em apuros financeiros e a cocriação me ajudou a sair disso e a ter uma casa melhor e aprender a ter dinheiro, e entender que eu era merecedora de ter dinheiro, porque eu vim de uma formação política assim muito marxista, então eu achava que se eu tivesse eu ia tirar de alguém, eu não queria ser essa pessoa. E aí eu fui entender que a fonte da prosperidade era abundante e eu fui aprender até as coisas para mim. Agora que eu já estou assim numa situação financeira e empresarial mais estabilizada e mais legal, eu entendo que a cocriação ela não faz tanto sentido se a gente não começar a pensar numa cocriação coletiva. Se eu já entendi como cocriadora que eu posso direcionar o meu pensamento para criar junto com o criador a realidade que eu quero, legal, eu aprendi a cocriar coisas materiais, isso e coisas emocionais também, e curas, isso me dá uma estabilidade. Então agora é o momento da gente começar a direcionar a intenção do nosso pensamento para a cura planetária, para que a gente possa sair dessa dimensão e para que a gente possa viver num lugar mais bonito, mais harmônico, e para que a gente, enfim, possa trabalhar mesmo nessa cura mais coletiva. Então hoje eu vejo a cocriação não só como algo que você usa para conseguir coisas pessoais, mas eu vejo que o caminho é a gente entender que a cocriação ela dá um entendimento para a gente de vibração, de energia. Para eu conseguir cocriar uma realidade nova, eu preciso melhorar a minha frequência vibracional, porque na frequência antiga eu só tenho coisas antigas, eu não consigo cocriar. Só que se todo mundo começar a elevar a sua frequência vibracional para melhorar a sua condição pessoal, isso é ótimo, já ajuda muito.
Só que vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a direcionar a nossa energia para que todos possamos evoluir juntos, né? Que é aquela história do somos todos um. Então, o que adianta se eu estou aqui financeiramente bem, emocionalmente estável, se tantas outras pessoas não estão, né? Se a gente é co-criador, se a gente pode co-criar, então bora co-criar uma cura planetária. Se eu quero um mundo melhor para todos, eu não preciso partir de um paradigma de violência, né? De impor às pessoas que sejam mais democráticas, ou mais equânimes, igualitárias. Quer dizer, é um outro caminho, né? É um caminho mais longo, mais lento, de consciência, né? Que vai abrindo. Quer dizer, e não dá para fazer isso sem um paradigma de multidimensionalidade, né? Quer dizer, que se eu ficar num paradigma só materialista, e esse era um problema que eu tinha com a minha formação, né? Quer dizer, minha formação e educação sempre ligada a uma escola crítica. E quando eu fui para o Dewey, eu descobri isso, quer dizer, que o Dewey é um autor liberal. Quer dizer, na América ele é esquerda, mas a gente sabe que, de um ponto de vista geral, a gente classifica o Dewey como liberal. Mas se a gente for nos meandros da teoria dele, tem uma metafísica ali dentro, eu aprendi isso com a minha orientadora, uma metafísica que vai falar justamente de que existe toda uma concepção de vida que permeia tudo. Então é muito mais importante eu ir trabalhar essa condição, essa concepção de vida, que faz com que tudo esteja interligado e que tudo só se constitui na medida em que tudo se constitui enquanto integrado, enquanto tudo em continuidade, né? Do que fazer um paradigma de violência para construir este mundo que tudo está coligado, né? Então eu tinha muito esse conflito e eu resolvi isso com o Dewey, porque eu também tinha esse problema, quer dizer, eu tenho uma escola crítica de educação, eu vou ter que, né, cair batendo de pau, e a gente vê que o mundo que a gente vive é esse, né? Quer dizer, o que está sustentando o mundo da multidimensionalidade são esses trabalhos, né, paralelos, que a sociedade oficialmente não está falando. Então, se eu abrir a televisão, a internet ainda tem esses canais alternativos que apresentam a multidimensionalidade. Mas do resto, o mundo intelectual, o mundo literário das universidades, as pesquisas, elas vão num paradigma materialista ainda, que não considera a multidimensionalidade, nós vamos ter que resolver tudo na economia, tudo na política, tudo, mas sem uma política, sem uma economia que considere a multidimensionalidade, né? É uma coisa que não tem jeito, né? Eu tenho que trabalhar na multidimensionalidade, né? Para cocriar e para fazer todo esse trabalho, não? Exatamente. E assumir um posicionamento pacífico, né? Do tipo, de fato, algumas pessoas não têm esse entendimento e tudo bem, né? Porque também existe um lado assim do espiritualista de julgar, ou de condenar, ou de rebaixar aquela pessoa que ainda não tem esse entendimento. Mas, particularmente, eu entendo que para a gente chegar a esse entendimento da realidade, como alma, a gente teve que passar por muitos e muitos e muitos e muitos aprendizados, de muitas e muitas e muitas e muitas vidas, e talvez o meu irmão ali ele esteja num aprendizado diferente do meu nesse momento. E tudo bem, isso não é um problema, porque ele está ajudando no planeta de uma forma e a gente que tem essa visão está ajudando de outra. Mas é conflitante, é difícil. Porém, eu acredito firmemente que, assim, numa pegada visionária, olhando para o futuro, eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para esse lugar de entendimento de que não existe só aquilo que é mensurável. Aquilo que não pode ser medido também existe, e ao longo desse caminho estamos encontrando formas de medir aquilo que antes não podia ser medido. Porque eu escutei você comentando sobre a questão do uso do termo quântico hoje muito dentro dessas perspectivas mais de multidimensionalidade e dos campos de energia, de como é que a gente pode mudar a realidade também por esse aspecto, e você colocava, quer dizer, que modelos teóricos, suposições que estão sendo colocados como quântico na perspectiva científica, que na verdade ainda é uma física teórica, né?
do ponto de vista de experiência prática, ela ainda tem uma limitação muito grande, não existem nem instrumentos, nem materiais que você possa trabalhar, né? Mas que, ao mesmo tempo, você colocava que, pela sua formação filosófica, você vai valorizar muito também aquilo que você pode realmente citar a fonte, que você pode indicar uma pesquisa, uma ciência, né? Mas que, de uma certa forma, está se tocando já nessa dimensão quântica, né? Aquilo que é o invisível, que é... E que como você colocou mesmo numa dessas falas, quer dizer, aquilo ali mostra essa energia toda em movimento. Você citou hoje aqui na live a questão do próprio átomo, né? Quer dizer, está sempre em movimento, está tudo sempre se colocando. Quer dizer, a nossa interferência em tudo, ela é muito grande, porque essas coisas também, como você fala na cocriação, eu interfiro naquilo e aquilo interfere em mim. Ou aquilo seja o que for, seja a fonte criadora, ou seja uma pedra, o dinheiro, ou seja... realizar uma nova relação humana entre pessoas, as mulheres que você trabalha, né? Quer dizer, em tudo isso tem essa questão, né? Quer dizer, que a ciência, pouco a pouco, vai também se abrir para isso, né? Quer dizer, nós não vamos nos espiritualizar pelas religiões, mas pela ciência. Porque na medida em que a ciência for se ampliando, aqueles que não foram convencidos por uma intuição, por uma abertura de coração, mesmo esses que hoje eu, Márcia, considero que não estão colaborando lá muito, uma hora ou outra eles vão acabar se deparando, não? Eles vão encontrar, vai ter uma barreira que eles vão bater nessa barreira, né? E ali eles vão ver a realidade, né? Vai acontecer isso, né? Eu acredito firmemente que em 50 anos isso acontece. Não só por descrições de espiritualistas, mas por muita coisa que na ciência está evoluindo fantasticamente, não? Quanto mais você penetra para ressonâncias e ver, você vai dar, né? Você vai dar com esse corpo que os chineses já conhecem, né? A gente vai ver isso, né? Não vai ter jeito, né, Veridiana? O que você pensa? Sim, sim, sim. E é interessante também pensar nisso e na comunidade científica como um todo, né? Porque a ciência que a gente tem, pensando na ciência que começa com Francis Bacon, lá com o método científico, com Descartes e tal, ela é tão nova. Mas quando a gente para pensar na tecnologia, né, vinculada à ciência, na tecnologia, por exemplo, do pensamento, ou na própria tecnologia da palavra, e o xamanismo já entendia a palavra como a mais alta tecnologia, porque quando eu falo alguma coisa, na hora, o que eu falo conecta em vários mundos, né, no entendimento deles. Então, uma invocação é uma coisa altamente tecnológica, porque quando eu estou falando, eu tô chamando forças que não estavam presentes. E existem muitas coisas que são tecnológicas e que a ciência não reconhece como tecnologias e que isso demonstra como a gente tem uma visão limitada de ciência e de tecnologia. Eu estou estudando uma coisa que está me fascinando muito, que é o lance da geometria sagrada, né? E da cura através das formas geométricas e tal. E eu fico pensando, nossa, isso é uma tecnologia altíssima, e é mesmo, né? É uma tecnologia de quinta dimensão. Aqueles crop circles, né? Aqueles desenhos que se formaram, aquelas mandalas gigantescas que se formaram nas fazendas e tal, aquilo ali, aquela geometria sagrada. Aquilo é um conhecimento de quinta dimensão, é um conhecimento que vem de um outro plano para cá. Então lá eles já estão trabalhando cura, através das formas. Aquilo é a mais alta tecnologia que está chegando até aqui, e a nossa visão de ciência e de tecnologia ainda está limitada a aparelhos, a coisas muito na 3D, né? Microscópios e aparelhos de medição e teorias muito positivistas. Então eu acho tudo muito fascinante, sabe? Ligado ao conhecimento. A própria filosofia da ciência mesmo, eu acho, nossa, uma coisa assim maravilhosa, pensar em como que a gente, como humanidade, como a gente está evoluindo, né? Mas a gente é tão bebê ainda. A gente está se caminhando para o final da live, né? Porque as pessoas também, por mais que gostem de ouvir, se cansam. Você também, né, deve ter trabalhado o dia inteiro e agora está dedicando esse espaço para nós, né?
Eu não fiz nada o dia inteiro, só me diverti com as suas palestras, com tudo. Mas uma coisa que eu vou fechar com uma fala minha e depois queria que você, né, fechasse como você desejasse, o que você gostaria de deixar de, de, de ideia para as pessoas, também convidá-las para participarem dos seus cursos, né, da sua formação. Mas uma coisa assim que tantas coisas que você me trouxe, né? Desde o ponto de vista estético, que eu sempre achei você muito elegante, o seu nome Veridiana já é um nome bastante venerável, é um nome assim que dá uma dimensão assim realmente de uma entidade, né? E a sua presença nas suas várias fases, desde as mais assim hippies e mais libertas, mais simples, até as mais elegantes e refinadas, essa parte estética sua sempre me impactou muito. Eu acho isso muito interessante, né? Porque é alguma coisa que eu não pensava e que hoje, observando, ela também é importante. Que é uma forma de você manifestar aquilo que você é, né? Que você é uma forma de se expressar. Mas uma coisa muito, muito, muito importante que você fez comigo, que talvez você não saiba, é que me dando carona uma vez, eu critico todo mundo, Deus e o mundo, eu sou um disparador de setas, né? Eu tenho a verdade nas mãos, eu sei que está errado, que está certo, uma chata. E eu criticava certas práticas, né, de determinada religiosidade. Aí você falou assim para mim, você já pensou que essas pessoas dentro dessa religiosidade, elas estão auxiliando tantas pessoas que acessam aquele tipo de conhecimento? E que elas também têm dentro daquela, entre aspas, limitação do que elas fazem, um grande papel para a humanidade. Porque há muitas pessoas que ainda não têm condições nessa vida de terem uma visão ampliada. Elas ainda precisam da disciplina, do carrasco, do Deus controlador, do Deus impositivo. E isso, para mim, foi uma das grandes contribuições para a minha vida. Independente da terapia que você fez comigo, do mapa xamânico, que foi maravilhoso, e eu recomendo para muita gente. Fez com o Pedrinho, meu filho também. Mas isso, para mim, foi fundamental. Quer dizer, você proporcionar esta reflexão para o meu aprendizado, né? Do desprezo. E você, justamente agora, na tua última fala, você colocou isso, né? Quer dizer, até esses que eu criticaria desse mundo do paradigma materialista estão fazendo o seu papel nesse momento, né? Quer dizer, eles também têm a sua... Então, é uma gratidão a você em muitas coisas e principalmente... E agora eu te dou a palavra final para você poder se despedir dos nossos ouvintes. Temos 12 bravos acompanhantes aqui. É maravilhoso. Quase mais de 1h30. Nossa, olha, eu nem sei o que dizer, né? Só assim, uma gratidão enorme por esse encontro, né, Márcia? Por esse encontro que a gente teve ali naquela faculdade que para mim é muito sagrada, aquele lugar, a Unisantos, e recentemente eu tive lá porque eu queria fazer o curso de psicologia, mas aí depois eu pensei bem e falei, não, acho que não é bem isso, mas eu tive lá, né, para resolver tudo isso. E eu sou muito feliz por isso, por esse encontro. Da questão dos cursos, e que eu agora, no momento, eu não tenho nenhum curso aberto, eu deveria, como todos os seres humanos atualmente, gravar um curso e vender esse curso gravado pela internet, mas eu ainda não senti de fazer isso e gosto... eu gosto do ao vivo mesmo, de poder abrir a sala do Zoom ao vivo e dar minha aula ao vivo. E tem os meus trabalhos gratuitos, que de tudo que eu faço, o que eu mais gosto de fazer são esses trabalhos gratuitos. Tem os atendimentos individuais, os trabalhos gratuitos 2 vezes por mês, todo último domingo do mês e todo primeiro domingo do mês, que são os trabalhos de sagrado e a partilha para ouvir as mulheres. Fora isso, tem atendimento individual, se alguém precisar, quiser conversar, bater um papo. Tem trabalhos mais simples, porém muito profundos. Tem trabalhos mais complexos, de mais tempo. Então, eu não sei, estou aqui à disposição. No meu IGTV tem mais de 30 horas de conteúdo. Tem um canal no YouTube que eu só recomendo
pelo conteúdo, mas pela, assim, esteticamente é péssimo, sabe? Eu não gosto muito dele. Os Auroras que eu dei, né, que são os cursos de cocriação, Aurora 1, Aurora 2, Aurora 3 e tal, eu não tenho nenhum gravado. As pessoas me dizem que eu deveria gravar, sabe? Mas não é o que me diz o meu coração ainda. Então estamos aguardando. Material para publicação, né? Porque você vai colaborar Sim. com outros terapeutas, inclusive, né? Poxa, seria uma honra. Talvez quando você sentir o chamado, aí você coloca, né? Veridiana, eu quero agradecer muito a você por ter disponibilizado do seu tempo e do seu conhecimento, do seu amor, né? Que o seu olho brilha, né? O seu sorriso de estudo, né? O seu semblante. Então, ver uma pessoa fazer alguma coisa com paixão, com amor, como você disse, eu não faço nada pela metade, eu faço tudo por inteiro, né? Então, realmente um privilégio enorme tê-la aqui. Né? Foi difícil, né? Porque a gente marcava e vamos marcar, não vamos, mas eu sei que você trabalha muito e acho que aconteceu na hora certa. Era a hora que tinha que acontecer. E eu acho que, Sim. principalmente por ontem, a gente ter se despedido de uma professora, né? De alguém que participou da nossa formação, né? Eu acho que foi muito significativo. Eu pensei muito nisso. Pensei, é o momento certo mesmo de falar com uma pessoa como a Veridiana, né? Que eu acho que, que conforta neste momento, principalmente nós que temos uma crença na multidimensionalidade, né? Eu quero agradecer muito a você, desejar para você, para o João, para o seu marido, uma vida que continue de prosperidade, de muita paz, que vocês encontrem muitos significados naquilo que vocês façam, né? Que o João possa crescer com todo esse suporte que vocês estão oferecendo, né? Que ele possa usufruir do máximo e que ele também possa contribuir, porque com certeza se ele veio neste momento do planeta, é porque ele tem muito a contribuir, essas novas gerações, e desejar tudo de bom para essas pessoas que aqui estão conosco, né? Que elas também possam partilhar dessa nossa alegria e que elas possam encontrar em você essa referência também para cocriarem e para se constituírem, né, como pessoas. Né? Que assim seja. Eu recebo e faço das minhas palavras as suas. Gratidão demais. Tchau, querida. Um beijo. Beijo em todo mundo. Beijo, beijo.